Foi, valendo. Fala galera, tudo tranquilo? Belezinha? Começar a gravar a aula da semana 28 aqui. É uma semana meio que morta, né? Bem diferente, tem 2 feriados na mesma semana. Então nós, professores, somos proibidos de dar conteúdo novo. Só revisão com exercícios, que é o que a gente vai fazer agora. Comecei na semana 27, comecei e terminei, né? Falei de termômetros. Então a aula de hoje adianta que é uma aula exclusiva de resolução de exercícios de termômetros. Legal, gente? Tranquilo? Então vamos lá, sei que vocês estão sedentos pelo conhecimento, vamos enrolar não, né? Faca na caveira. A gente vai resolver junto. Confesso a vocês que separei os exercícios, mas ainda não parei para resolver, então a gente vai fazer junto, vocês vão me ajudando aí. O meu amor vai dar uma focada aqui no exercício, enquanto eu vou lendo, te lê junto e resolve junto. Largamente utilizado na medicina, termômetro, sabendo que quando a coluna de mercúrio atinge 2 centímetros, a temperatura está em 34. E quando atinge 14 centímetros, a temperatura é de 46. Ao medir a temperatura do paciente, deu 8 centímetros. Qual é a temperatura desse paciente? Gente, olha que problema bacana. Imagina que você tem um termômetro. Foca aqui, meu amor. Imagina que você tem um termômetro na sua casa em graus Celsius e perceba que para fazer exercício de termômetro eu desenho o termômetro. Show? Tá aqui. Aí, a escala aqui, ó, apagou. Você tem um termômetro de mercúrio em sua casa, mas a escala apagou. Isso acontece, tá, gente? Isso não é raro. Aí você pode vir aqui, você é aluno ápice, e fala, opa, lembrei da aula do Fred. Eu vou pôr uma régua aqui. Então aqui tá uma régua centimetrada aqui, dividida em centímetros. Aí o que o cara viu? Quando o mercúrio atingia aqui, ó, quando o mercúrio atingia aqui a uma altura de, cadê aqui, 2 centímetros na régua, isso equivale à temperatura de 34 graus Celsius. Quando o mercúrio subia, né, o mercúrio sobe, ele se dilata, quando o mercúrio chegava aqui, né, a uma altura de 14 centímetros, a temperatura nesse termômetro era de 46 graus Celsius. Aí ele fala, quando der 8 centímetros, qual é a temperatura desse paciente? Gente, olha só o que eu vou fazer, hein? Nesse exercício, em todos. Eu esqueço a pergunta, finge que você não sabe a pergunta e mete toquinho em tocão. Aí você vem aqui, ó, para qualquer valor, olha lá, hein? Esquece a pergunta. Para qualquer valor em Celsius, Deus me livre, eu consigo rebater, eu vou chamar esse termômetro aqui de R, de régua. Termômetro R. Pode chamar de X, de Y, o que você quiser. Chamei R de régua. Toquinho, ó, lembrou? Toquinho, C menos 34, dividido pelo tocão. 46 menos 34. Agora eu vou ter aqui toquinho, R, menos 2, dividido pelo tocão, 14 menos 2. Tá aqui pronto, só que é elegante, é educado matematicamente deixar isso bonitinho aqui. Então, como é que vai ficar? C menos 34 sobre 12, não é isso mesmo, gente? É igual a R menos 2 sobre 12. O cara foi bonzinho nesse exercício, hein? Olha aqui. Tchau e tchau. Foi. Agora eu leio a pergunta. Fala pra mim, bebê, qual é a pergunta? A régua... Perdão, gente. A régua marcou 8 centímetros. Olha que moleza, você com a equação na mão, olha a equação importante aqui. Quando você tem a equação, a pergunta fica, ó, chuchu no mel. Ele quer que a régua, ele fala no texto que a régua marcou 8. Então vamos lá, ó, vai ficar C menos 34 é igual a 8 menos 2. C será 6 mais 34. Portanto, coitado dessa pessoa, essa pessoa está com 40 graus Celsius, está com uma belíssima febre, né? Socorro. Tranquilo, gente. Toquinho, tocão.
Eu costumo falar, né, os exercícios de termômetro até me irritam um pouco, tem que ser sincero com vocês, é muito da mesma coisa. Vocês vão ver que a aula de hoje vai ser muito toquinho, tocão, toquinho, tocão. Então vamos lá, passar aqui. Próximo exercício. Foca aí, meu anjo. Enquanto eu preparo o quadro aí, para essas crianças verem. Gente, esse exercício eu vou fazer, tem um termômetro A que está relacionado com um termômetro Celsius. Só que o aluno tem muita dificuldade nisso aí, tá? De relacionar esses dois termômetros aqui. Show? Quando é de gráfico. Quando é gráfico, eu percebo que o aluno tem muita dificuldade. Então, eu vou trabalhar esse gráfico. Isso aqui poderia ser uma questão na prova de matemática, que eu estou fazendo a equação dessa reta. Determine a equação dessa reta. É o que eu estou fazendo. Professor, não sei fazer isso. Você pode fazer por toquinho, tocão. Quer ver só? Então, eu vou transformar isso em toquinho, tocão. Vamos lá, ó. Celsius e A. Gente, olha como é que eu me policio para cair, né, a porcentagem de erro, a probabilidade de erro. O termômetro Celsius, ele está no eixo Y. Então, eles são valores em Y. E o termômetro A, ele está no eixo X. Então, eu vou catar os valores de X. E você tem que conhecer dois pontos. Primeiro ponto que eu conheço, olha aqui, hein? Olha esse primeiro ponto. Fala para mim, pergunta de matemática. Quais são as coordenadas desse ponto? Ele é altura, Y é eixo das alturas. Ele tem altura 40, mas ele não tem deslocamento em X. Ele está embaixo do zero aqui em X. Então, as coordenadas desse ponto, ele é 0 em X e é 40 em Y. Ó, para eu não errar, olha como é que eu me policio. Essa leitura é em X e essa leitura é em Y. Então vamos lá, joga isso aqui, ó. Joga pra cá. Em Y vale 40 e em X, no termômetro A, isso vale 0. Agora eu vou ler mais um par ordenado, tá? Talvez mais simples de ler. O segundo ponto aqui, um par ordenado. Esse ponto aqui, ele tem abscissa 100 e ordenada 90. Então vamos lá, ó. Ele tem a abscissa, né, do eixo X 100 e a sua ordenada é 90. Ó, para eu me policiar, isso é valor em X e isso é valor em Y. Então fica aqui, ó. Em Y 90 e em X 100. Olha como é que eu saí, os alunos normalmente têm dificuldade nisso. Olha como é que eu saí de um gráfico e montei toquinho, tocão. Show? Tranquilo? Então vamos lá. Para qualquer valor em C, eu consigo achá-lo em A. Vamos brincar. Vou mais rápido, hein, gente? Toquinho, tocão aqui, mais ágil, hein? Toquinho, C menos 40, dividido pelo tocão. 90 menos 40, 50. Fui mais rápido, hein? Toquinho, A menos 0, que é A, dividido por tocão. 100 menos 0, que é 100. Tchau e tchau. C menos 40 é igual a A sobre 2. Gente, está aqui a equação, estou satisfeita com ela. Mas na hora que você olha o gabarito, ele isolou o A. Olha aqui, ele isolou o A. Legal? Tranquilo? Então, isolando o A, como é que vai ficar aqui? Esse bicho passa multiplicando, vai ficar que A é igual a 2C menos 80. Essa é a equação isolando uma função, ó, como eu esperava, aulinha de matemática. Vamos ver primeiro se tem gabarito, né? Tem, graças a Deus. Letra C. Bacana? E, gente, como eu esperava, isso aqui é aula de matemática. Se isso aqui é uma reta, tem que dar uma função do primeiro grau. Aliás, todos aqui são funções do primeiro grau, né? Então não tinha como eu eliminar com esse conhecimento de matemática. Mas, enfim, realmente deu uma função do primeiro grau. Como esperava. Tem que ser
O gráfico é uma reta. Você tem que saber que gráfico esperar ou que equação esperar. Se o gráfico é uma reta, eu espero uma equação, uma função de primeiro grau. Justo? Faz sentido? Meu anjo, faz sentido? Aí, neném. Gente, então tá aí, né? Uma questão que eu acho que pode ser o mais difícil de toquinho tocão, que é você conseguir sair do gráfico, montar toquinho tocão, que é teorema de Tales, proporcionalidade, né, gente? E chegar na equação de uma reta. Bacana? Próximo. Vamos lá. Gente, vai lendo aí que eu tenho que ler agora também. Nossa, um livro. Foi? Um livro cuja área de seção transversal é igual a 12 milímetros. No interior do reservatório de álcool, cujo coeficiente de dilatação é esse, conforme a temperatura aumenta, o líquido se dilata e sobe no capilar da coluna. Associa-se a temperatura do termômetro foi graduado de tal forma que cada 0,2 graus Celsius corresponde a 2 milímetros na coluna líquida, totalizando 9 centímetros de variação de temperatura conforme a figura a seguir, representando um termômetro de 35 a 38 graus Celsius. Considerando desprezível a dilatação do vidro, é correto afirmar que o volume inicial é de quanto? Área da base vezes altura. Tá. Gente, vamos lá. Eu vou precisar de matéria que os alunos de pré nem viram. O mercúrio ele está sofrendo, vou escrever aqui muito claro, questão boa, hein? Questão boa, né? O mercúrio está sofrendo uma dilatação. Ele sofreu uma dilatação, esse mercúrio dilatou. Então, aqui é uma questão de dilatação. Tranquilo? Então, esse mercúrio, ele se dilata. E o quanto que ele se dilata? Eu tenho isso aqui, ó. A variação do seu volume, isso aqui é a próxima matéria, tá, gente? Quem não viu. Quanto que varia, né? Esse mercúrio vai crescer de tamanho. A variação do seu volume depende do volume inicial, vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação, isso depende do material, vezes a variação de temperatura. Tranquilo? Só que vem cá, quanto que esse mercúrio cresceu? Qual foi a variação do volume? Olha aqui, vou precisar de fazer um desenho. Vamos lá. Ele cresceu isso aqui, ó. Vou fazer o desenho e mostrar para vocês. Isso aqui é um cilindro. Quanto que foi a variação do volume? O volume inicial estava aqui dentro desse bulbo, legal? Ele estava aqui. A variação do volume, ele preencheu esse cilindro aqui, ó. O quanto variou o volume, o quanto aumentou o volume. Entenderam a diferença? Eu não estou falando qual é o volume total. Estou falando qual é a variação do volume. Então o volume ele variou daqui para cá. Legal, gente? Tranquilo? Então a variação do volume é esse cilindro. Justo? Tranquilo? E como é que eu calculo a área de um cilindro, volume de um cilindro? Área da base vezes altura. O volume inicial de mercúrio é a pergunta do problema, tá? Então, o volume inicial é a pergunta do problema. Não, eu não sei, obviamente. O gama, ele me deu, ó, olha aqui, 12 vezes 10 a menos 4. Deixa eu ver as unidades. Não, aí tá bonitinho, nada demais. A variação de temperatura. A temperatura aqui está variando de 35 para 44, 9 graus Celsius. Sim ou não? Então a temperatura variou em 9 graus Celsius. A área da base, agora vamos lá para a próxima linha aqui da minha equação. A área da base desse cilindro ele me deu, ó, cadê ela aqui bonitinho? 12 milímetros quadrados. Só que tem o seguinte, eu não posso trabalhar em milímetro porque o gabarito está em centímetros, aqui eu estou medindo em centímetros, e aí o que eu vou fazer? Eu tenho que passar de milímetros para centímetros, show? E aí eu vou multiplicar por 10 a menos 2, então vai ficar aqui, ó, a área da base
0,2 milímetros. Aí eu multiplico aqui, deixa eu até mudar de cor, 10 a menos 2. Da onde são esse 10 a menos 2, pessoal? Eu estou passando de milímetro quadrado para centímetro quadrado. Legal? Tranquilo, gente? De milímetro para centímetro quadrado. Vezes a altura, que é de, olha a altura aqui, ó, 9 centímetros. Aqui, bonitinho. 9 V0, 12 vezes 10 a menos 4 vezes 9. Gente, eu malandramente, eu vou aumentar aqui, ó. Isso aqui vai virar 12, né? Então isso aqui fica 12. Se eu aumentei aqui, diminui aqui. Vezes 10 a menos 4. Vai cortar tudo aí, tô gostando, hein? Vezes... vai dar um resultado bonitinho aqui, ó. Vezes 9, isso é igual a V0 vezes 12 vezes 10 a menos 4 vezes 9. Gente, olha o que aconteceu aqui, que bonito, que lindo, que romântico. 12 foi embora com 12, 10 a menos 4 foi embora com 10 a menos 4 e 9 foi embora com 9. Neném, glória a Jesus, hein? Então, como cortou tudo, a gente aqui não fica 0 não, isso cortou tudo aqui, fica 1. Então fica 1 é igual a V0. Ou seja, como a gente trabalhou tudo em centímetros, olha como é que eu fui coerente, eu tive o zelo, a preocupação de trabalhar tudo em centímetros, o volume inicial é de 1. 1 que? Centímetro cúbico. Fala pelo amor de Deus que tem essa resposta aqui. Neném. Letra A de amiguinhos. Tranquilo? Show de bola, gente? Só uma coisa. Essa questão está na lista, né? Eu procurei uma lista de termômetros, tem desenho de termômetros, mas aqui não entrou conhecimento de termômetros, tá, gente? Não se cobre muito. Aqui entrou a matéria da próxima aula, né? Que é dilatação. Então, isso aqui é uma questão de dilatação. Ah, professor, eu ainda não estudei dilatação. Então, calma. E para quem já estudou, serviu como revisão. Bacana? Tranquilo, gente? Então, essa questão eu diria que está erroneamente numa lista de termômetros, né? Porque essa questão ela é de dilatação, mas boa questão. Gostei, tá? Boa questão. Gostou, não? Você não gostou da questão? Por quê? Muito difícil? Tem quanto tempo de aula aí, meu amor? 18. 18? Então vamos lá. Próxima questão. Ó, essa ficou maior aí. Gente, vai dando uma lida na questão e enquanto vocês leem, eu apago o quadro aqui e preparo aqui. Fiquei triste, não gostou da questão? Já? Muito difícil? Gente, vamos lá. Tô suando, bicho. Transplante de órgãos é importante na tarefa de medicina moderna, blá blá blá. Nesse processo, a marginais e transporte são primordiais, pois cada órgão possui um tempo máximo de preservação no gelo. Por exemplo, o coração, ele é armazenado a uma temperatura de 39,2 Fahrenheit e pode ficar 4 horas nessa temperatura. Já o rim, ele fica na temperatura de 4 graus Celsius e pode ficar 48 horas aproximadamente. Gente, aqui está em... Eu nem li as assertivas aqui, né? Marcar verdadeiro ou falso. Eu vou transformar isso aqui, colocar na mesma. Ou eu passo aqui para Celsius ou eu passo aqui para Fahrenheit. Vou passar isso aqui para Celsius, tá? Vamos lá? Então, ó, o aluno percebeu o seguinte. Questões que eu já fiz duas, que você cria uma escala, escala A, a escala da régua, você usa toquinho e tocão. Quando eu tenho termômetros já conhecidos, Celsius e Fahrenheit, eu uso as equações já conhecidas, que vem de toquinho e tocão. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Uma equação que eu conheço, ela é uma equação previamente conhecida. Então vamos lá. Vai ficar C sobre 5. F vale quanto, segundo o texto? 39,2. 39,2 menos 32 sobre 9. C sobre 5. 39,30. Aqui vai dar
7. Não, que 7, tô doido. Deixa eu fazer essa merda toda na calculadora de uma vez aqui, que aí eu já dou o resultado aqui, gente. Tô com preguiça, já faço tudo na calculadora e vai de vez. Deu bonitinho. Se você fizer isso aqui e multiplicar por 5, isso dá 36, já multiplicado por 5, tá, gente? Isso sobre 9. Então, a temperatura aqui deu de 4 graus Celsius. Então, se você pegar, e o cara escondeu isso, a temperatura de armazenar o coração é a mesma temperatura de armazenar o rim. Exatamente 4 graus Celsius, tá? Nem li as perguntas ainda, tá, gente? Mas sei que a temperatura é a mesma. Agora vamos lá. O tempo no transporte do órgão é um fator importante para o sucesso do transplante. Sim, está no texto. Verdadeiro. Você nem que comentar aí. Mas está no texto, né? Que o tempo é um fator bem importante do texto, afirma isso. Frase 2. A temperatura de armazenamento do coração é superior à temperatura dos rins. Falso. É a mesma temperatura. Falso. A frase 2. Frase 4. Os rins e o coração, quando preservado a 4 graus Celsius, terão a mesma quantidade de calor armazenado. Gente, tem um monte de erro nessa frase. Um monte de erro. Primeiro, que eles não guardam, eles podem estar na mesma temperatura, mas eles não guardam a mesma energia térmica. Como assim, professor? Não entendi. Imagina, gente, que eu tenho um pouquinho de água, uma mãozinha de água fervendo, umas gotinhas de água fervendo, e eu tenho um balde enorme de água fervendo. As duas estão a 100 graus Celsius, na mesma temperatura, mas elas têm a mesma energia. O que eu posso jogar em cima de você? Gotinhas a 100 graus Celsius ou um balde de 100 litros de água a 100 graus Celsius em você? Ué, não é a mesma temperatura? Mas a maior quantidade de água tem mais energia térmica. Mas olha que eu falei energia térmica e não calor. Porque calor, então já está errado aqui, né? Quando fala que tem a mesma quantidade, não é a mesma quantidade, porque órgãos de tamanhos diferentes vão guardar energias térmicas diferentes. Só que tem outro erro aqui, fala que tem a mesma quantidade de calor. E aqui tem algo muito sutil, muito bonito de debater com vocês. Ninguém tem calor. Nenhum corpo tem calor. Calor é energia em trânsito. Eu, Fred, tenho energia térmica. Eu posso passar a minha energia térmica para essa madeira. Quando a energia térmica está em trânsito, ela recebe o nome, calor. Então, calor é a energia térmica em trânsito. Então, ela não pertence nem a mim e nem a essa madeira. Ela está em trânsito entre o meu corpo e a madeira. Perceberam que é algo sensível? Então, quando o cara fala que ele tem armazenado calor, essa frase já está errada. Porque calor não é armazenado. Calor é energia em trânsito. Armazenado é energia interna térmica. Isso já foi questão Enem, tá? Gente, frase 8. Então essa frase ela é duplamente falsa. Falsa demais. Frase 8. Se o recipiente de armazenamento dos órgãos for adiabático, trocará mais calor com o meio que o recipiente que não for adiabático. Muito errado também, e aí seria legal vocês anotarem que essa palavra adiabático já apareceu algumas vezes no Enem. Defina para mim, bebê, o que é adiabático? Não permite as trocas de calor. Adiabático, se eu tiver esse copo aqui, ele tem parede, né? Esse copo tá famoso, né, gente? Esse copo aqui com uma excelente aproximação, algo quase mágico, é lindo, né? Eu orgulho de ver isso aqui. Essas paredes aqui são adiabáticas. O que é uma parede adiabática? Não permite a troca de calor. Parede adiabática não permite a troca de calor. Então, ó, quando eu leio aqui, ó, se o recipiente tiver paredes adiabáticas, que não permite a troca de calor, ele não trocaria mais calor, né? Isso aqui está muito errado. Então, se as paredes fossem adiabáticas, como a desse copo, seria excelente, maravilhoso para transportar o órgão, porque não ia permitir a troca de calor. Legal, gente? Tranquilo? Então, a frase 8 bem errada. Frase 16. A temperatura de armazenamento do coração
é de 277 Kelvin. Ora, vamos fazer isso aqui, ó, rapidinho, ó, chuchu no mel. Kelvin, dá para fazer de cabeça, né, gente? Mas vou pôr aqui, Kelvin é igual a Celsius mais 273. Isso aqui vale 4 graus, está no texto. Kelvin vai ser 4 mais 2, 7, 3. Então a temperatura em Kelvin dá 277, que é o que está no texto da última frase, ela é verdadeira. Tranquilo, gente? Legal? Questão boa que eu gostei dessas, discutir o que é adiabático, discutir o que é calor, gostei aqui. Boa questão. Discutimos teoria que eu tanto amo. Vamos para mais uma? Vamos, meu amor? Dorme não, hein? Que isso? Um computador monitora um experimento de expansão isobárica de 25 gramas de um gás ideal. Seu software, não configurado corretamente, produz na tela do computador o seguinte gráfico. Utilizando os conhecimentos básicos acerca do comportamento dos gases ideais, é correto afirmar que... Socorro, hein? Melhor anular essa questão, hein, meu? O que você acha? Anular? Gente, questão anulada, bom feriado. Não, vamos lá. Gente, o seguinte, questão, gostei dela, muito inteligente. Muito inteligente. Primeiro, pelo que eu estou lendo ela e conhecendo essa questão aí, ele fala, né, do comportamento de um gás ideal, uma transformação isobárica. Isso aí já deve ter assustado mais da metade dos alunos que estão me ouvindo. Ei, fica calmo, você precisa saber nada de gases para fazer essa questão. Nada. Então fica calmo. Vamos lá. O que ele está falando aqui? Eu tenho, olha o que eu vou pensar para fazer essa questão. Se Deus quiser vai dar certo. Eu tenho aqui um eixo Y e o eixo X. E eu fiz um estudo de um gás. E deu esse gráfico aqui, uma função de primeiro grau aqui, né? Aqui. O que ele está falando? Eu não sei qual é a grandeza física, se é pressão, se é força, se é área, se é energia. Eu não sei qual é a grandeza física do eixo Y. E eu não sei qual é a grandeza física, se é força, se é área, se é distância, se é velocidade. Eu não sei qual é a grandeza física do eixo X. E é isso que ele está perguntando nessa questão. A pessoa, como é que eu vou resolver isso? Olha como eu, Fred, vou pensar aqui. É a única coisa que dá para eu pensar. Bonita essa questão, hein? Já gostei, tomara que dê gabarito o meu raciocínio aqui. Gente, o eixo X, pergunta de matemática, nesse gráfico, o eixo X, que é aqui, ó, deslocamento horizontal, esquece a altura, eixo X, está assumindo valores positivos, negativos ou positivos e negativos? Só positivo. Então, a grandeza do eixo X tem que ser uma grandeza que só pode ser positiva, como pressão, por exemplo, como volume, por exemplo, temperatura em Kelvin. Não pode ser temperatura em Celsius, porque a temperatura em Celsius é negativa. Então aqui no gabarito eu vou procurar uma grandeza física que só pode ser positiva. Agora no eixo Y, o eixo Y, que é o eixo das alturas, ele está só positivo, só negativo ou positivo e negativo? Isso, ele está positivo e negativo. Então aqui é qualquer grandeza física que pode ser positivo e negativo. Energia, velocidade, força, são grandezas que podem assumir valores positivos ou negativos. Vamos procurar aqui qual o gabarito que daria. O eixo Y. Vamos ver. O eixo Y representa pressão. O eixo X representa... Gostei da letra E. Vê se a letra E bate aqui, hein? Olha o que diz a letra E. O eixo Y representa a temperatura em Fahrenheit. Ei, a temperatura em Fahrenheit ela pode ser positiva e negativa? Pode.
vai até menos 459, né? Falando de curiosidade, a menor temperatura no termômetro Fahrenheit é menos 459, aproximadamente, graus Fahrenheit. Pus aqui só de curiosidade, tá, gente? Então, pode ser, ó, bate com a letra E. A grandeza física pode ser temperatura em Fahrenheit, pois o termômetro Fahrenheit admite positivo e negativo. Aqui não poderia ser Kelvin, porque Kelvin não admite positivo e negativo. E fala que o eixo X é o volume. Ei, por um acaso o volume só pode ser positivo? Sim, só existe volume positivo. Justo? Então o gabarito dessa linda, adorei essa questão, é maravilhosa. Letra E. O eixo X só pode ser volume, porque volume ele só pode ser positivo. E o eixo Y pode ser temperatura em Fahrenheit, pois temperatura em Fahrenheit pode ser positiva ou negativa. E essa questão, meu amor, você gostou? Muito inteligente, né? Então, gente, gabarito letra E. Se eu não me engano, vocês vão gostar, a melhor informação da aula de hoje, acho que acabou as questões. Então, aulinha light, rápida, deu quanto tempo de aula aí, meu amor? 31. 31? Aí, gente, que show. Aulinha rápida, tranquila. Deixa eu ver se é a última mesmo. Se Deus quiser, né, meu anjo? Última. Ah, lá, escreve aqui. Foca aqui, meu anjo. Gente, acabei. Tá lá, né? Eu falei com vocês, eu não vou ficar gastando tanto tempo. A aula de termômetro é muito a mesma coisa. Toquinho, tocão, toquinho, tocão. Não vou ficar fazendo um monte de questão igual aqui que eu vou te cansar. Legal? Então acabamos por aqui, o arquivo tá lá, todo resolvido, todo comentado, vocês já sabem desse meu padrão, então tem lá uma lista de exercícios esperando vocês. Lembrando, eu esqueci de falar isso no início, perdão, da onde eu tirei todos esses exercícios que eu fiz hoje? Dessa lista de exercícios. Por exemplo, esse é o exercício 20 dessa bendita lista de exercícios que está lá no site do Plural. Gente, no mais, um abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana, bom feriadão para vocês. Tchau, tchau.